Ei, professor! Ei, Fê! Hello! Como vocês estão? Só laboratório aqui, gente? I'm good, and you? How are you? I'm doing great. Today was a really good day. We did a very good experiment. Okay, Dr. Breno? So you're going to have the results soon. What's cooking today? Tô esperando aqui a Paula Prana. A gente vai falar um pouquinho sobre gratidão. A gente vai fazer pelo Instagram dela, mas tá dando erro, né? Tá fechando a live toda hora, então a gente decidiu tentar fazer por aqui. I was in the lab, Dr. Breno. I was in the lab. We did all of the steps of the experiment, so now it's just to read the plates and Fatima is there, don't worry. I was there since 7 a.m. this morning. Mas para quem tá chegando, eu tô esperando a Paulinha chegar aqui com a gente. A continuação da Semana da Gratidão, né, que ela começou no Instagram dela, uma iniciativa aí que ela teve muito bacana. E ela me convidou para falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a minha procura por ser grata, ser mais positiva nas minhas escolhas, nos meus pensamentos. Ah, que bacana, professor. Tá vendo? Sabe tudo de gratidão, exatamente. E eu sou muito grata também por todas as oportunidades e portas que você abriu e sempre abre para mim. Muito obrigada. Então, o nosso tema hoje é sobre gratidão. A Paulinha acabou de chegar aqui na live. Na verdade, a live ia ser pelo perfil dela, mas a gente estava tendo alguns problemas técnicos. E eu queria começar essa live, né? Eu vou convidá-la para entrar aqui com a gente. Mas eu queria que você colocasse aí pra gente uma palavrinha ou uma frase sobre o que você é grato, né? O que você gostaria de agradecer, às vezes, algo que aconteceu no seu dia de hoje, ou na sua semana, ou na sua vida, pelo que você é grato. Põe aí pra gente. Vou chamar a Paulinha aqui pra nossa conversa. Vamos ver se agora a internet ajuda. Ei, Paulinha, Cheguei! chegou, vamos ver se agora dá certo. 20 minutos depois a gente conseguiu. E assim, se eu travar, continua falando, Ninha. Sabe o que é isso? É o universo testando o seu nível de gratidão, Se eu não vou né? Não reclamar, né? Não reclamar, vou reclamar. exato, Não, a gente resolveu, é isso que importa. Ai, exato. que legal. Nossa, é. Enfim, estamos de volta. Bom, então vou pôr aqui já minha palavrinha de gratidão. Essa semana é por ter paciência. Ai, todos os dias a gente tem que se lembrar disso, né? De ter um pouquinho mais de paciência ali. Sim, E sim. realmente agradecer por tudo que vem, né? Não só aquilo que é positivo, que é construtivo, mas também aquilo que num primeiro momento pode ser desconfortável, né? É a forma como a gente observa tudo que chega até nós. Eu Sim. acho que essa palavra ela é muito legal, assim, porque o sentido dela do latim vem de dar graças, né? Então é como se você agradecesse por tudo aquilo que chega na sua vida, independente de ser algo bom ou algo não tão positivo num primeiro momento. Sim. Não, foi bem. Para mim foi bem pontual tratar disso essa semana, porque eu até falei no meu perfil essa semana, eu tive uma lesão, já vai fazer 5 meses, e eu fiquei bem para baixo, bem tristonha. Afetou bastante a minha prática, né, de yoga, afetou bastante, assim, em geral, muita coisa. E, e aí eu, né, demorei muito para perceber isso e para começar a ser grata pelas outras coisas, né, que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu deixei aquela lesão, aquele momento ali que aconteceu, sei lá, num segundo que mudou ali a minha prática, perturbar todo o resto, né, das coisas boas que estavam acontecendo, né? Então, foi um momento para eu refletir exatamente sobre isso, né? Sobre ser grata, porque tinha muito mais para agradecer do que para reclamar. Mas estamos aqui, né?
agora para falar disso. E aí, quando eu comecei a pesquisar, até para ver, né, porque a questão do reclamar estava me gerando essa angústia, né, esse sentimento ruim, eu quis entender um pouco melhor sobre isso, se era uma coisa só ali da minha, né, será que é só eu tô achando tudo isso ou realmente está me afetando fisicamente, realmente está me afetando mentalmente? E comecei a achar esses recortes, essas matérias, esses conteúdos e aí pensei, né, em trazer isso essa semana lá na página. Mas, obviamente, já pensei, quem poderia falar disso melhor ainda, que realmente entende do assunto que não a Aninha, né? E aí é por isso que cheguei em você para falar disso aqui com a gente e trazer a parte científica, né? A fundamentação disso tudo. Então, se você me permite, Aninha, eu ia te pedir para começar falando de você, né? Para você contar para a gente o seu trabalho, né? Com a mente humana. Paulinha, queria te agradecer mais uma vez aqui, né, pelo convite de estar aí completando a Semana da Gratidão que você fez no seu perfil. Eu acho que a gente tem que se lembrar sempre de agradecer, porque não é algo que muitas vezes vem de forma natural, né? E eu queria até dar uma dica hoje na nossa live depois sobre algo que eu faço aqui em casa. A Fê, que está aqui com a gente, minha amiga também, passou a fazer, que é o potinho da gratidão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. Mas é exatamente para a gente se atentar às pequenas coisas que acontecem diariamente e que tornam a nossa vida assim única, né? Algo realmente fantástico de ser apreciado assim nos detalhes, né? É aquilo que você falou, muitas vezes chega uma situação na nossa vida que tira às vezes o nosso chão, né? Dá aquele baque naquele primeiro momento. Mas quando a gente percebe que a gente não é aquele episódio ou aquela sensação de fracasso, de derrota, ou até mesmo aquele medo, aquela preocupação, às vezes, de não conseguir ter a mesma eficiência, né, em determinadas áreas da nossa vida, aí seja no esporte, na prática do yoga, ou às vezes no lado profissional, quando a gente percebe que nós todos aqui somos seres muito mais completos, né? Além disso, nós somos dinâmicos, e a gente se adapta facilmente a todas as situações, a gente também aprende a ser grato por isso. Então, olha que legal, assim, né? Vendo hoje por uma outra perspectiva, algo que aconteceu na sua vida, que num primeiro momento foi difícil, porque você teve que trabalhar o seu corpo novamente para se adaptar àquela situação. Além disso, você teve uma fase de recuperação, acredito que você ainda está nesse processo ainda, né? De recuperar a sua forma física. Mas isso te trouxe uma outra perspectiva de vida, né? Você conseguiu realmente perceber pontos positivos no seu dia a dia que estavam além do seu corpo físico, daquela limitação momentânea ali. Então, e eu queria, né, falando em gratidão, agradecer as pessoas que estão aqui com a gente. Vi algumas mensagens aqui passaram das pessoas falando sobre a gratidão, né? E assim, é legal a gente perceber, olha que legal. A coach Viviane, ela fala que ela tem gratidão pelas pessoas que ela convive diariamente, né? Uma oportunidade única que a gente tem de conhecer mundos diferentes através de outras pessoas. A Dani colocou que ela tem gratidão pela vida de nós duas, olha que legal. E por compartilhar amor à vida, né? Então, assim, a gente também não se sente merecedor do amor do outro, e muitas vezes a gratidão está associada a isso também. Se eu não consigo receber, né, um amor, um carinho, um apreço do outro, eu também não consigo doar e não consigo perceber a beleza que está à minha volta, né? Então, eu acho que a gratidão, na verdade, é um conjunto de coisas, assim. Não é só uma palavrinha única de dar graças e agradecer, mas é também de perceber que você é merecedor de tudo aquilo que você deseja, né? O universo, ele tá aí infinito, aí, ó, cheio de coisas a te oferecer. Mas também não estou falando de coisas materiais, né? Mas de oportunidades, por exemplo, de pessoas que estão na nossa vida. Igual a Fê colocou, infinitas oportunidades que a vida tem dado para ela. O meu professor, viu, gente? Para quem não viu, meu professor colocou lá em cima que ele é grato pela minha vida. Tá, e não sei se ele está aí ainda. Estou aqui para testemunhar. A Glau, olha que legal. Sou grata pela vida e pela força que tenho para enfrentar os obstáculos.
Exato, nós temos uma força dentro de nós aí que a gente só descobre quando a gente passa pelas maiores dificuldades. Mas ela tá aí o tempo todo, a gente tá com essa força aí dentro da gente, essa flexibilidade dentro da gente, né? Essa adaptação. Mas muitas vezes a gente não entra em contato com tudo isso que a gente tem aí. Sim. Só ler mais uns aqui, ó. A Deia falou: gratidão é a memória do coração. Sou grata pela oportunidade de viver e aprender. Exato, gente. Tanta coisa que a gente pode ser grato, né? Só para vocês verem assim, detalhes assim do que é realmente gratidão, o que isso pode significar para cada um. Paulinha, você pediu para eu me apresentar, mas assim, eu vou falar resumidamente, né? Porque a gente já viu lá que o currículo é gigantesco, né? Então, tudo bem, pode resumir, eu deixo dessa vez. Não, mas a gente é muito mais do que o nosso currículo, né? Ah, sim. Nós somos pessoas com inúmeras qualidades e habilidades e talentos. E o que a gente faz da nossa vida, a mensagem que a gente passa, né, com a nossa vida, ela vai muito além do que uma academia, de uma graduação, um mestrado, enfim. Mas eu queria falar o meu caminho até os projetos de hoje, né? Que eu considero esses nossos dois projetos, por exemplo, o Liga Yoga Brasil e o Medita BR, eles são frutos de algo que estava aqui dentro. Eles são frutos da minha gratidão. Gratidão por um momento de dor que eu passei, de depressão que eu tive, eu não respondi aos remédios, ao tratamento farmacológico, né? E eu consegui sair daquele quadro depressivo através das práticas de yoga e meditação. Então, esses dois projetos são frutos da minha gratidão por encontrar essa filosofia que é milenar, né? A meditação e o yoga, que chegaram até mim no momento que eu mais precisava. Eu não sei se eu teria terminado o meu doutorado se eu não tivesse conseguido sair da depressão. Eu não sei se eu estaria aqui no Canadá hoje fazendo meu pós-doc. Então, assim, para você ver que um ponto ali que muda na sua trajetória, muda todo o seu futuro, né? Então, a minha gratidão por ter me encontrado nesse caminho me fez ter força para poder também levar isso para outras pessoas. Por isso que eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz lá no Liga Yoga Brasil, né? E também no Medita BR. É exatamente isso, é levar para as pessoas aquilo que a gente viu que faz bem pra gente. Né? Eu acho bem legal a questão. Eu sempre, né, nesse período aí que eu estava buscando conteúdo e algumas coisas para compartilhar, eu via bastante a frase de gratidão é contagiante. E eu vejo que é mesmo, porque, por exemplo, até o nosso trabalho lá no Liga, quanto mais a gente fala e compartilha, mais as pessoas devolvem isso pra gente e chamam outras pessoas, e aí vai virando essa corrente, né? É uma corrente. É muito legal, é muito legal. E essa semana eu senti isso muito, assim, de receber mensagens de amigas, me repassando mensagens de amigas, das amigas, falando que estava vendo e que estava gostando. É realmente gratificante. Exato. E uma coisa super legal que eu vi no seu desafio, né, durante a semana, é que você estava colocando ali de tentar não reclamar, e aí você colocou o episódio da sua cafeteira, né? Eu achei aquilo super legal. Porque, assim, quando a gente está atento ao que está acontecendo à nossa volta, igual você estava atento ao processo da gratidão. A gratidão envolve tudo, aceitar tudo aquilo que chega. Aceitar, acolher, né? Agradecer, confiar, envolve isso tudo. E aí, quando você se propôs a seguir nessa semana, igual você falou, não só por essa semana, eu quero seguir isso o resto da minha vida. Mas quando você estava atento àquilo, atenta, você viu, né, naquele dia lá, por exemplo, que a sua cafeteira não funcionou e que aí você teve a oportunidade, e aí eu gostei da palavra que você usou, a oportunidade de fazer o café manualmente, né? Então, assim, ao invés de você reclamar, de você lamentar que perdeu o tempo que teve que fazer, você viu que o universo, igual a gente estava aqui tentando entrar a live não entrava, né? Então a gente está atento a esses sinais também e a reconhecer os nossos próprios sinais, porque aquele pensamento automático de reclamar vem. Ele vem. Então, quando a gente detecta isso é que a gente muda o padrão. Sim, aí eu percebi, até essa semana eu também postei um videozinho de um doutor que fala da questão... Ops, voltou. E aí
ele fala, e aí eu pensei, a gente está muito acostumado com tudo funcionando, né? As coisas têm que funcionar. O funcionar é o normal e o não funcionar é o problema, né? Então, quando funciona, a gente não agradece porque isso é tipo assim, é obrigação é funcionar, né? E quando não funciona, a gente reclama, né? E na verdade, né, não tá tendo equilíbrio aí, né? Porque se eu vou reclamar quando não vai funcionar, eu deveria agradecer quando funciona, né? E não é assim que a gente faz, né? É só ou é obrigação ou é reclamação. Exato. E essa historinha aí que você contou me lembrou algo que aconteceu há pouco tempo comigo e com a minha mãe. Eu não sei se ela tá aí na live. Mas a gente estava conversando, né, por uma videochamada na parte da manhã. Isso foi no dia do aniversário dela. Vou contar, hein, mãe? Meu pai que tá aí, meu pai, eu já vi que ele tá aí. Ele faz café da manhã pra minha mãe todos os dias. Pica o mamão, faz o café, arruma a mesa, sabe? Trata minha mãe igual a rainha, a princesa, viu, mãe? Aí no dia do aniversário dela, meu pai estava preparando outras coisas e ele não fez o café da manhã de manhã e saiu para resolver essas outras coisas. Quando ela acordou, no dia do aniversário dela, não tinha aquele café da manhã com mamão picado, tudo arrumado, né? E aí ela conversando comigo, ela virou para mim e falou assim: "Pois é, todo dia seu pai faz e hoje que é meu aniversário ele não faz?" Aí eu falei: "Mãe, olha a frase que você acabou de falar. Olha que legal, todo dia ele faz." Um dia, mãe, pode ser que ele tá arrumando, né? Pode ser que ele tá preparando outras coisas melhor e foi. E aí no final do dia, meu pai tá aí, ó, minha mãe também. Os dois mandando mensagem. Mas no final do dia, ela mandando foto, tá? Que meu pai preparou um jantar, preparou um almoço, preparou várias coisas para ela no dia do aniversário, várias surpresas. E aí, para você ver, às vezes a gente se apega àquilo que não funciona e não se lembra do quanto funciona, né? Então, desculpa isso, família, mas eu acho que foi um exemplo bem. E na nossa fala a gente já vê isso, né? Então, assim, todo dia dá certo, sempre quando eu vou tentar dar certo, e hoje não deu. Então, assim, é agradecer realmente pelas possibilidades, né? Que as coisas, quando elas dão certo, e na maior parte das vezes elas dão certo mesmo. Só que a gente se apega ao lado negativo das coisas, né? Se as coisas forem na maior parte negativa, a gente nem tava aqui, né? Você não passava da primeira semana de vida, né? Você tá aqui com 30 e poucos anos, é porque a maioria das coisas deram certo, né? Exato. Aninha, Exatamente, Paulinho. eu Diga. tenho algumas perguntas que o pessoal mandou, algumas perguntas que eu tinha pessoais minhas para você. E eu queria saber se a gente poderia começar com alguma delas. Claro. Então a gente estava falando aqui, né, de começar a prestar atenção em agradecer, né, porque realmente muito mais coisas boas acontecem do que coisas ruins. Mas, por exemplo, no dia da cafeteira mesmo, né, vamos pegar o exemplo da cafeteira. É o que você falou, eu estava atenta, né, eu estava fazendo um esforço consciente de não fazer aquilo, né. Então, eu não vou dizer que não foi genuíno, mas foi um esforço consciente, não foi natural de mim, né, chegar naquela conclusão naquele momento. Normalmente eu ia reclamar. Esse seria o natural, né, do meu dia a dia. Então, a minha pergunta é, se a gente faz o exercício de gratidão, mesmo que ele não seja espontâneo, mesmo que ele não seja genuíno, mesmo que eu esteja ali, tem um lembrete no meu celular para me falar que eu tenho que agradecer em algum momento do dia, né? A gente pode entender que isso ainda traz algum benefício mental para a gente ou vira uma coisa mecânica e, né, sei lá, fake, né? Aí. Paulinha, muito legal essa pergunta. Eu acho que o que você falou, assim, que a gente não está acostumado a fazer isso, porque 90% das nossas ações, elas são tomadas de forma inconsciente. Tem um documentário no YouTube, eles são 4 episódios, chama O Cérebro Inconsciente. É muito legal para quem quiser assistir, é gratuito, né? E aí ele vai mostrando várias atividades que a gente realiza durante os nossos dias, que a gente realmente não processa aquela informação. Quando eu tomo a consciência, quando eu tenho a atenção plena sobre os meus pensamentos, as minhas emoções, que é um movimento que a meditação faz, isso não é trazer para o... igual você falou, não é genuíno, né? É algo que é automático. Não, você está tirando
a sua reação do automático e está trazendo ela para o consciente. Então, assim, esse primeiro movimento é exatamente perceber aquilo que se passa, né, no seu mundo interno, relacionado aos estímulos que chegam até você a todo momento. Esse movimento é muito importante, Paulinha. Então, mesmo que ele não seja natural num primeiro momento, você pode ter certeza que aquilo, com o passar do tempo, vai se tornar algo natural. Porque você vai ter cada vez mais consciência daqueles pensamentos que estão chegando, daquelas emoções que estão aí também se manifestando de alguma forma, né? O nosso cérebro está tão acostumado a observar o mundo em volta que ele se esquece de observar o que se passa aqui dentro. Então, olha que coisa, vou contar uma outra coisa, só que agora sobre mim. Sobre minha mãe e meu pai, que também não. Eu fui fazer eu tô trabalhando em escalas, né, de escala no laboratório, e aí a gente tá ficando o dia inteiro em pé. Então tem dia que eu fico desde as 7 da manhã, igual aquele dia que eu tava conversando com você, eu fiquei lá até quase 2 horas da manhã, trabalhando. E aí quando eu cheguei em casa, eu vi que minhas pernas estavam cansadas e tal, mas eu não percebi que eu tava com uma dor nos dedos do pé. E aí antes de dormir eu fui fazer aquela prática de meditação de escaneamento corporal. Quando eu cheguei nos meus pés, eu senti que os meus dedos dos pés estavam muito doloridos. Então, assim, só para você ter uma noção que o nosso próprio cérebro, a nossa própria mente, muitas vezes nem reconhece o que está se passando no nosso corpo físico, né? Olha lá se ele vai perceber o que se passa na minha mente, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Só quando realmente essas emoções elas estão mais exacerbadas, e aí você está num quadro de ansiedade, ou mesmo, né, aí começa a ter tremedeira, por exemplo, taquicardia, respiração ela fica um pouco mais curta. Só quando realmente está algo muito exagerado, né? Igual a coach Viviane acabou de falar aí. É exatamente isso, a gente não se atenta aos sinais, o nosso corpo está dando sinais o tempo todo, a nossa mente com esses pensamentos que ficam ruminando aqui, né, todos os dias, crenças limitantes, pensamentos que muitas vezes, pessoal, pelo menos assim, eu falo em relação a mim, aos meus alunos, depoimentos, né, dos meus alunos, a maior parte dos nossos pensamentos, eles são críticas a nós mesmos. Não sei se acontece com você, Paulinha. Com certeza. Mas a maior parte dos meus pensamentos são, assim, coisas que eu fico me criticando e o medo do outro pensar sobre aquilo, porque eu tô me criticando e me julgando. Então, a gente muitas vezes não percebe que são pensamentos recorrentes, né? E que se a gente se atentasse um pouco mais a eles e percebesse a realidade como ela é, sem carregar uma narrativa aí que vem das experiências passadas, né? E são carregados até o futuro por causa dessas crenças que a gente vai construindo. Mas, enfim, acho que eu falei além do que você perguntou. Não, mas acho que até é muito... Eu acho que é muito válido esse tipo de conversa, porque é justamente isso. A minha visão era, eu estou forçando um pensamento e isso é ruim, né? Porque não está sendo natural. E quando, na verdade, é essa visão que você trouxe. Não, você está se retreinando para ter consciência sobre o seu pensamento, né? Que já muda totalmente a perspectiva do processo, né? Não é que eu tô fingindo, eu tô treinando para parar aquilo que eu estava fazendo que não era bom, né? Para mudar esse padrão. Não, respondeu perfeitamente. Obrigada, Aninha. E eu tinha uma outra pergunta. Quer dizer, tem mais um monte aqui de perguntas, na verdade, né? E o pessoal também, se vocês tiverem perguntas, já vai mandando aí, que vamos aproveitar que a Aninha tá aqui com toda a experiência dela para experiência pessoal e acadêmica para explicar para a gente, né, essas dúvidas. Mas o que mais me assustou foi quando eu vi o lance da reclamação afetar fisicamente o tamanho de regiões do cérebro. E aí eu fiquei assim, uau, tipo, como assim, né? E então eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, porque eu achei assim, eu acho que é tão impactante, né? Porque quando a gente fala assim de doença mental, de saúde mental, as pessoas às vezes hoje eu acho que melhorou muito, né? Mas eu acho que existiu um período em que as pessoas falam assim, a não ser que você esteja lá com o pé quebrado, com uma coisa quebrada que seja visível, ninguém dava valor na sua doença, né?
E hoje, graças a Deus e a ciência e, né, acho que a mudança aí nos padrões, as pessoas começam a entender que saúde mental também é um problema real, né? Então, quando juntou esse lance de fisicamente modificar o cérebro, eu falei, nossa, aí é mais impactante ainda, porque agora você está juntando as duas coisas, né? Então, se você puder falar um pouquinho disso pra gente. Posso, claro. Só quero pontuar algumas coisinhas antes, Paulinha, para a gente poder chegar nesse ponto, tá? E depois eu vou até voltar numa colocação que a Fê colocou sobre o pote da gratidão quando a gente for falar nele. Obrigada, Fê, pelo comentário. Então, voltando um pouquinho. A gente tem uma ideia, eu tinha também, antes de realmente estudar a mente, né, humana, eu ainda estou estudando, tem muita coisa para aprender. Mas eu tinha uma ideia errada de como se a minha mente, o meu cérebro, fosse completamente separado do meu corpo. E eu acho que muita gente tem essa sensação, né? Nós temos aí conexões diretas entre, por exemplo, o meu sangue, né, que corre aí nas minhas veias, por todo o meu corpo, na periferia do meu corpo, e o líquido céfalo-raquidiano que está aqui, ó, nutrindo as nossas células neurais. Então, tudo aquilo que eu me alimento, por exemplo, a minha alimentação, se ela é saudável ou não, ou se eu faço exercício físico ou não, tudo isso influencia também nessas células que estão aqui recebendo esses nutrientes, essas informações, né? Eu falo que a gente é muito mais do que os fatores genéticos que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, enfim. A gente herda aí esse DNA, mas além do DNA, dessa informação genética que não é determinista, nós temos também o fator ambiental. E aí o meu professor, não sei se ele está na live com a gente ainda, mas a gente fez uma live sobre isso, sobre saúde mental e estilo de vida. E aí a gente vê inúmeros trabalhos apontando que, né, o que mais contribui aí para que você tenha uma saúde mental, para que você tenha uma saúde por todo o seu corpo, não desenvolva nenhum tipo de doença, é o seu estilo de vida, né? É aquilo onde você pode trabalhar com as suas decisões. E aí quando eu falo em estilo de vida, eu não estou só falando também de alimentação, de exercício físico, mas eu também estou falando daquilo que eu nutro como pensamento, como emoções. Não é mesmo? Porque o meu pensamento, ele gera aí uma produção de substâncias, neurotransmissores, que vão gerar uma corrente, né, um impulso, a gente fala que é um impulso elétrico, sinapses. Essas sinapses podem chegar, por exemplo, aos nossos músculos, às nossas células, toda essa informação, ela também, que é produzida aqui, ela é passada para o nosso corpo. Assim como tudo que chega no nosso corpo é passado para o nosso cérebro. Então, existe essa comunicação direta aqui, né? Então, primeiro, não é separado. Então, segundo, colocando o que você falou, né? Vamos falar primeiro, antes de falar da gratidão, das áreas cerebrais, vamos falar, por exemplo, se uma pessoa está submetida a sucessivos episódios de estresse durante a vida, né? Se ela está submetida a um estresse crônico. E se eu posso falar, por exemplo, ela tem um trabalho que exige muito, às vezes, né, mentalmente, fisicamente, ou ela teve traumas durante a vida dela, lutos, perdas, ou mesmo ela passou por desastres naturais, né? Então você pode aí trazer vários episódios, que são fatores estressores, né? E que podem, de alguma forma, alterar a homeostase, que é o funcionamento normal do corpo, e aí você vai ter um desbalanço na produção de algumas substâncias, principalmente algumas substâncias do nosso sistema nervoso central. Depois eu vou falar, Jansen, sobre gratidão e sono, eu vou chegar lá. Se eu estiver falando muita coisa, Paulinha, você me corta, mas eu já estou quase chegando na sua pergunta. Estou aqui, prestando atenção. E aí, voltando na conexão, então é o seguinte, se eu estou sendo submetida a uma situação de estresse, como que o meu cérebro enxerga o mundo? Não é através dos sentidos? Então, através do meu tato, olfato, paladar, audição, visão, aquela informação chega até mim e eu faço aquele processamento ou eu respondo de forma automática em relação àquela situação, tá? Então, beleza. A realidade, ela é sentida, observada, interpretada por quem? Pelo cérebro. Tudo começa aqui, Paulinha. Tudo começa aqui. Então, essa informação chegou, foi processada aqui. Se é uma informação estressora,
além de ativar, né, áreas cerebrais aqui associadas ao reconhecimento, associado à sobrevivência, luta, fuga, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente também ativa o eixo HPA. E aí a gente ativa a produção de adrenalina. Então, se eu estou sob uma situação de estresse, o meu cérebro reconhece aquilo através dos meus sentidos, interpreta e já manda um sinal direto aí para as minhas suprarrenais produzirem adrenalina. E aí eu vou fazendo isso com o meu corpo, mandando esses sinais aí, se esse estresse for crônico, se eu tiver vários, né, várias situações estressoras ao longo da minha vida, eu vou fazendo esse mecanismo ser ativado diversas vezes. E além desse mecanismo ser ativado, então, do cérebro para o corpo, nós também temos um feedback positivo aí, que vem do corpo para o cérebro. E aí essa resposta vai se tornando cada vez mais automática, havendo, então, a reorganização de redes neurais, hiperativação de áreas cerebrais. Então, por exemplo, quando a gente tem situações de estresse, nós temos a hiperativação do hipotálamo, né, uma região do nosso cérebro, da amígdala, e a gente também tem regiões associadas ao córtex pré-frontal. Se a gente fosse pensar o oposto, que seria uma situação de felicidade, de gratidão, né, de realmente você estar satisfeito com aquela situação, estar em paz. Eu acho que gratidão, uma das coisas que define gratidão é paz. Então, se você está nessa outra situação, que é o outro lado aí, né? Eu falei primeiro do estresse. Então, se você pega essa outra perspectiva, você também vai ver que quando eu estou sobre esse estado de perfeita, né, comunhão comigo mesma, harmonia, exato, eu não vou ter mais a hiperativação dessas regiões associadas ao estresse. É como se eu criasse aí um balanço e chegasse no meu equilíbrio, novamente, o equilíbrio que é meu, individual. Eu tenho um equilíbrio fisiológico, mental, emocional, energético. Paulinha tem outro, a Juju que está aqui, minha mãe, cada um que está aqui tem. A Paula, a Andressa, a Karina, Cristiano. Então, quando você me faz essa pergunta, Paulinha, eu te trago, na verdade, a resposta da seguinte forma. Como o nosso cérebro está interpretando tudo que está acontecendo com a gente, né? Se a gente leva a nossa perspectiva para o lado negativo, eu vou condicionar as respostas, as conexões neurais, ativações cerebrais associadas a esse estímulo negativo, ok? Então, a gente vai ter áreas cerebrais aqui que vão estar hiperativadas, associadas à resposta luta, fuga, né, que a gente falou aí de sobrevivência do eixo HPA. E aí, hipotálamo, amígdala, nós temos também núcleos da base e algumas áreas do córtex pré-frontal. Hiperativação. Quando eu tenho a hiperativação dessas áreas, muitas vezes eu nem processo a informação, porque o sinal chega lá e o corpo já responde. E aí a gente fala que a gente está no modo automático. Exato. E aí, quando a gente tem, então, a outra situação, Paulinho, como você falou, né, a gratidão aqui, que a gente coloca essa palavra, mas ela tem várias definições, como você mesmo disse, a gente faz o quê? Na verdade, a gente está tornando mais possível, então, essa informação chegar, de fato, a regiões corticais que estão associadas à expressão da minha personalidade, ativação do meu controle inibitório, eu vou ter também um relaxamento muscular, físico, e a gente vai ter vários sintomas positivos associados a isso. Porque quando eu estou tensa, eu estou nervosa, o que acontece com o corpo? Qual que é a primeira resposta do corpo? Contrair, a gente não fica contraído, né? A gente fica completamente contraído. Quando você está em paz, você está grato, você está feliz, o seu próprio corpo dá aquela soltada. Então, a gente tem regiões associadas à gratidão, sim, e também temos hipoativação de regiões associadas ao estresse, como o hipotálamo, a amígdala, núcleos da base, aí a gente vai ter regiões também do córtex pré-frontal, do cingulado, a gente tem como se fosse entre o hipotálamo e a gente tem a região do córtex, vai ter uma região que fica ali bem na meiuca ali. Que a gente também vai ter associada a esses fatores positivos. Nossa, eu tô aqui ainda digerindo tudo, mas Foi muita coisa, ai meu Deus. Que,
sabe? Às vezes quando as pessoas falam, ah, mas isso não é comprovado, né? Tanto, né? Principalmente quando tem alguma coisa a ver com espiritualidade ou emoções, né? E eu falo, gente, a nossa mente é tão... Ainda tem tanta coisa pra gente descobrir que daqui a um tempo, sei lá, a gente tá em 2000, em 4000, tipo, tudo isso que a gente fica falando aqui, ah, mas não tá provado, não sei, né? Porque cada dia a gente descobre um pedacinho desse quebra-cabeça aí, né? E para poder juntar todas essas peças. É uma caixinha, é uma caixa preta, literalmente, né? Posso falar outra coisa? Claro. Eu acho que é exatamente pegando outro viés. Nós temos inúmeros dados científicos, papers, artigos, revisões, que provam que o estresse causa inúmeras doenças, não só transtornos mentais, como depressão, Alzheimer, comprometimento cognitivo leve. Mas a gente tem que perceber, então, se eu quero combater, né, essas situações de estresse ou pensamentos negativos, essa ruminação que a gente fica aí muitas vezes com tudo que acontece com a nossa vida, eu tenho que fazer o caminho oposto. Que qual o caminho? Aceitar tudo que chega, né, da melhor forma, a realidade é como é, tudo é impermanente, transitório, e a gente tem uma capacidade, uma resiliência, uma flexibilidade cognitiva enorme de se adaptar a toda qualquer situação. E aí vem uma pergunta aqui, Paulinha. Desculpa, eu não sei se você tinha finalizado o que você estava falando. Sim, claro que sim. Tem uma pergunta até difícil aqui que a Juju fez. A Júlia é minha amiga, ela é psicóloga. Ela fez, quando eu estava fazendo meu doutorado em BH, ela estava fazendo mestrado. E ela fez a seguinte pergunta: como seria possível intervir com gratidão em pessoas em situação de vulnerabilidade social sem perder a empatia? Acho difícil, às vezes, falar disso sem parecer insensível. Ju, amiga, é uma pergunta realmente muito difícil, sim. É difícil porque eu, Ana Paula, eu vim de uma família de classe média, né, inicialmente baixa, mas hoje meus pais estão tão bem, né, então posso falar que aí classe média, média para alta, mas eu não tenho a vivência de uma classe baixa do Brasil. Eu não tenho a vivência de pessoas que passam vulnerabilidade física, né, porque moram em locais que têm violência de todo e qualquer tipo, vulnerabilidade por não ter acesso à saúde, à educação. Por mais que eu tenha feito projetos, né, eu já fui, eu não sei nem se a Paulinha sabe, mas eu já trabalhei na MST quando eu estava na minha graduação, trabalhei com educação de jovens e adultos do método Paulo Freire. Eu sempre amei dar aula e eu sou apaixonada pela área da educação. E assim, mesmo estando ali, né, um pouco sobre aquela realidade, a gente que não passou a nossa formação, a nossa vida, a gente não teve essas experiências. Então eu, Ana Paula, é até difícil eu me posicionar em relação a isso, né? Porque eu não tenho, olha, o meu mundo aqui, o meu mapa mental é completamente diferente de uma pessoa que vive na periferia, né? Sim. De uma pessoa que é negra. Então, assim, a gente pode pontuar diversas coisas aqui. Mas eu tenho certeza absoluta que essas pessoas que têm essa vulnerabilidade, que vivem, né, na periferia, que têm diversas dificuldades, elas são mais resilientes, isso a gente tem vários estudos apontando, porque o tempo todo elas têm que se reinventar, elas têm que realmente combater aquelas situações, né, que tiram ali, muitas vezes, tudo da vida delas, né? Então, mora lá no morro, tem a chuva, a casa cai, perde tudo, tem que refazer a casa, refazer a vida. Ou mesmo em BH, a gente tem regiões em Belo Horizonte que todo ano tem enchente, e as pessoas perdem tudo. E elas têm que reconstruir tudo de novo. Então, assim, cada caso é um caso, é muito difícil, é um tópico que eu também acho muito difícil, mas eu acho que todo indivíduo tem a resiliência em si, porque tem essa capacidade, sim, essa força, né, de realmente achar a saída nas situações, mas muitas vezes a gente tem que ter também um suporte psicológico, né, um suporte familiar, um suporte social. Então é uma pergunta muito individual, não tem uma resposta pronta para isso. Mas eu tenho certeza que muita gente que está em vulnerabilidade social é muito mais grato do que muita gente que tem muito dinheiro
que tem bens materiais e que não percebe que a gratidão vai além disso, né? Então, eu assisti um documentário no Netflix com o Morgan Freeman sobre felicidade, e uma das coisas que, assim, até ele ficou, você nota que, né, que até ele fica assustado. Ele vai à Índia e ele visita lá, né, as favelas e tal, porque o pessoal é bem pobre, né? E aí ele encontra essa menininha que tem dois irmãozinhos, e a mãe trabalha numa casa de uma família rica, mas ela fica lá a semana inteira, volta só no fim de semana. E essa menininha mora nessa casa, né, feita de tapume, né, dormem ali praticamente no chão. E ela cuida dos irmãos e cozinha e faz tudo, né? E ela tem, sei lá, 10 anos. E aí ele conversando com ela, e ela tá sempre sorrindo, e ela tá sempre, né? Ela oferece água, e ela come, e fala da comida, e aí ele fala, e você é feliz aqui? Ela falou, sou muito feliz, a nossa casa é toda arrumadinha, né? Tipo assim. E ele olhando para aquilo, tipo, né? Na realidade dele é tão, tão, tão infinitamente distante daquilo. E aí ele comenta, né? De tipo, eu visitei pessoas que tinham um milhão a mais do que essa menina, e eu não consegui ver nos olhos deles a gratidão que ela tem pela vida, né? De estar ali. Então é bem que você falou, é muito de dentro, é muito de você. É claro que eu acho que a gente não deve vir com o script de gratidão para uma pessoa que está numa dificuldade, porque né, pode soar arrogante e sem empatia, mas essas pessoas têm, né? Elas veem o bem e a felicidade em coisas muito menores que às vezes a gente não vê, né? exato. E tem uma coisa, a Juju acabou de pontuar aqui em relação à psicologia positiva, que fala, um dos aspectos, né, da psicologia positiva é quando você vai no flow. Ou seja, são pessoas que que muitas vezes não tem o que perder, porque já perderam tudo ou não tem nada, né? Quando você tá nessas situações, eu já tive uma situação na minha vida que eu não tinha o que fazer. E aí o que eu tive que me permitir? Aí, deixando aquilo se desenrolar, até que as coisas foram se resolvendo. Porque muitas vezes parece que a gente quer ter o controle de tudo, de toda a situação, né, que está acontecendo na nossa vida, e a gente gasta tanta energia às vezes para remar contra a maré, né? E quando a gente relaxa naquela situação e fala, ó, agora você me ajuda aí porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu não sei mais o que fazer. E aí você vai no flow daquela situação. A psicologia positiva, ela pontua muito isso, né? Um dos aspectos ali do PERMA, que eles falam que são 5 aspectos, que é isso, sabe? É aquele aceito, né? Entrego, aceito, confio e agradeço. É exato. Então a gratidão, ela está muito relacionada a isso, né? A realmente você perceber tudo que chega até você, confiar que aquilo tem algum propósito. A situação que a gente está vivendo agora, a quarentena, né? Qual o propósito disso? Eu acho que tem um propósito, isso já está sendo mostrado em vários aspectos da nossa vida pessoal e também na nossa vida como sociedade, no nosso Brasil, a gente pode perceber esses movimentos. Então, assim, eu acho que é um dos aspectos, sabe? De realmente deixar as coisas se encaminharem de uma forma natural, de um fluxo natural também. Sim. Aninha, se você quiser falar mais alguma coisa nesse sentido, mas eu só queria deixar, antes de qualquer coisa, outra pergunta aqui, porque eu recebi 2 pessoas falando do mesmo assunto. Que foi, né, a gente está falando da questão da gratidão, e aí algumas pessoas falaram sobre a questão da meditação, né? Que muita gente acaba... Quando a gente fala de ser mais consciente com o nosso pensamento, meditação é a primeira palavra que vem na cabeça, né? De ter ali a consciência. Então, eu tinha uma pergunta pessoal, mas acho que a pergunta que eu recebi é mais abrangente e vai acabar respondendo a minha pergunta também. Que era sobre se muda dependendo da maneira que eu meditar, né? Eu vou meditar pensando em gratidão. Vou meditar tentando ficar em silêncio. Vou meditar com música, não sei. Independente do método, isso vai diferenciar alguma coisa nos resultados que eu vou colher? Não.
É muito engraçado. Eu tive uma pergunta um pouco semelhante a essa, Paulinha. Numa outra live que eu dei com o Marcos Mazulo, a gente falou sobre yoga e meditação. E ele me perguntando qual que traria mais benefício. Aí ele perguntou, no caso, a meditação ativa ou passiva, né? Que nós temos meditações diferentes, de várias linhas. Vipassana, Zazen, nós temos a meditação transcendental, nós temos inúmeras linhas aí de meditação. E eu falo que toda meditação é válida, depende da situação na qual você se encontra, no momento da sua vida. Eu posso dar exemplos pessoais aqui para você. Assim, eu adoro fazer meditação passiva, que é sentar em silêncio mesmo. Hoje eu consigo meditar sem ter pessoas me guiando na prática. Mas tem assuntos específicos, por exemplo, eu já tive diversas dificuldades na aceitação, por exemplo, da minha sexualidade. Então, de vez em quando, vira e mexe, eu faço meditações associadas ao sagrado feminino. E assim, são meditações fantásticas que abrem realmente espaço ali para coisas que eu, às vezes, não tenho coragem para pensar, né? Não tenho coragem para refletir sobre aquela realidade, sobre aquele ponto, sobre aquele aspecto da minha vida. Então, geralmente, quando eu tenho temas específicos a serem trabalhados, eu pego meditações que são guiadas. Teve uma situação, o Marcos Mazulo, que eu falei para você, acabou de entrar na nossa live. Ei, Marcos! Falei de você agora há pouco. Eu até falei na live do Marcos, por exemplo, no episódio de ansiedade que eu tive, no episódio de pânico. Um deles, a Júlia, estava comigo, a Júlia que está aqui na live com a gente, minha amiga. Foi a primeira vez que eu tive episódio de pânico. E ela é psicóloga, né? Então, naquele momento, ela conseguiu me trazer para minha respiração. Já num outro episódio que eu tive, que eu estava sozinha, aqui em Toronto, eu acho que, não sei se você já escutou, Paulinha, se já escutou, me desculpa, mas aí é bom que as pessoas escutam, né? Eu saí do trabalho já, assim, sentindo já que a ansiedade já estava um pouco mais forte, apertando, e a prática de yoga, que é uma meditação ativa, ela me ajuda muito a realmente extravasar essa ansiedade, né? E aí eu peguei minha bicicletinha, passei aqui em casa rapidinho, peguei meu tapete, falei, vou para um parque. Tem um parque aqui pertinho de casa. Vou para um parque fazer o yoga, que vai melhorar. Já melhorou outras vezes, né? E aí, no meio do caminho, eu fui sentindo, pedalando e tal, eu fui sentindo que aquilo estava aumentando, aquilo estava piorando de alguma forma. Quando eu cheguei no parque, Paulinha, foi o tempo de deixar a bicicleta cair para um lado e eu deitar na grama do outro. Foi isso. Não teve tempo de eu tentar fazer yoga. Tentei voltar a minha atenção para a respiração, piorou. E aí eu fiz algo que é uma outra prática meditativa, que é voltar a sua atenção para os estímulos externos. Então eu comecei a ver as pessoas caminhando, os carros passando, escutando os barulhos. Eu fui me apegando a esses estímulos para sair de dentro, né, daquela sensação de... É um afogamento sem água, o episódio de pânico, né? É algo assim que eu não consigo nem explicar direito como realmente se passa. Mas eu usei essa técnica de meditação para me ajudar naquele momento. Só para você ver que a gente pode usar práticas de meditação para vários momentos da nossa vida, pra tudo, né? Pra tudo. Exato, e todas vão ter benefícios, Paulinha. Todas. Pode ter certeza que elas vão ter benefícios. Certo. Bom, se a Paula ainda estiver aí, tá respondida a sua pergunta. É muita Paula nessa live. Verdade. Ai. Aninha, você quer falar então da pergunta, acho que foi esqueci o nome dele, que fez a pergunta sobre, é que eu não consigo ver aqui, sobre gratidão e sono. O Jansen, meu amigo Jansen. Deixa eu ver só se teve mais alguma outra aqui embaixo, que aí a gente já emenda. Deixa eu ver, acho que... Não, acho que a última foi a do Jansen, né? Se mais alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode ir mandando aqui. A gente vai ter o prazer de estar conversando e explicando um pouquinho mais para vocês. O Jansen falou sobre a gratidão e o sono, né? A gente, por exemplo, eu falei aí da... Eu tô rindo do As Paulas estão dominando tudo. Ô, Marcos. Mas o sono, quando a gente tem realmente aquele sono que ele é renovador, né? Que você realmente recarrega as suas baterias aí, é porque você conseguiu realmente se
de alguma forma, não se desligar por completo dos seus pensamentos, mas você conseguiu viver o momento presente, né? Eu falo daqueles pensamentos de preocupações que vira e mexe estão aí com a gente, de tarefas, afazeres que a gente tem que cumprir aí diariamente na nossa semana, enfim. Seja profissional, pessoal, né? Então, quando você traz a sua atenção para o momento presente e da mesma forma agradece, reconhece a realidade, acolhe aquilo ali e percebe. Desculpa, vou dar uma interrompida no que eu estava falando. Tem uma frase que eu gosto muito, a Monja Coen sempre repete ela. Eu fiz um curso de meditação com ela há pouco tempo, finalizei, né? Meditação Zazen. E ela fala o seguinte: você tem um problema, você pode resolver ele agora? Se sim, não se preocupe com ele. Você pode resolver agora, tá tudo certo, já tá resolvido. Se não, também não se preocupe com ele. Você não pode resolver ele agora, não é verdade? Então, assim, eu acho que é muito isso. É isso que a gratidão traz também. Essa percepção da realidade, esse acolhimento daquilo que está chegando, e aí você fica tranquilo, você fica em paz, e aí ajuda até no sono. Porque o sono está muito associado, né, à ansiedade, aqueles pensamentos acelerados, né? Nós temos aí o transtorno do pensamento acelerado. Então, exatamente não vivenciar o presente. Sim. Eu uso muito disso, às vezes eu começo a perceber esse processo de começar a pensar, amanhã eu vou fazer isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso. E aí, quando eu vejo, já passou meia hora no relógio, eu falo, não. O que eu vou fazer amanhã, eu vou fazer amanhã, né? Então, e o que eu vou fazer agora é dormir, né? Então, aí, paro, respiro, tento ficar lá meus 5 minutos em silêncio, porque a gente entra numa corrente e aí é difícil sair, você nem percebe, né? Vai chegando um atrás do outro, vai chegando um atrás do outro, não dá tempo de ser no automático, né? Não dá tempo de se conscientizar do que está acontecendo. Mas uma coisa que ajuda muito, Paulinha, é você planejar a sua semana e os seus dias, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, pessoal, mas eu tenho um quadro branco ali, vocês conseguem ver? Sim. Tem um quadro branco ali no qual eu ponho as minhas atividades, por exemplo, da semana, atividades do dia. Então, eu consigo tirar da minha mente aquelas preocupações, se eu vou esquecer ou não daquilo, né? Consigo me planejar colocando isso, por exemplo, nesse meu quadro branco que tem ali. Você pode usar uma tabela do Excel, você pode usar o seu celular para anotar as suas atividades da semana, prioridades. E outra coisa. Eu tenho 550 milhões de atividades para fazer. Mas quais são as prioridades? Quais são aquelas atividades que você tem que realmente realizar hoje ou nessa semana, né? Elenca aí 5 atividades, né? Realize, dá aquele check assim que você fala, nossa, gratidão, essa foi. Sim, é isso que eu ia falar. Essa foi. Aí você vai pra próxima. Vem esse sentimento gostoso de realização, de missão cumprida, de que eu fiz aquilo que eu tinha, né? Cumpri meu propósito do dia, né? E eu acho que realmente é um exercício de gratidão, né? Porque se você começa a não se organizar e tudo começa a cair, não funcionar, né? Enfim, agora se vai tudo organizado, né? Se você se programou e conseguiu cumprir, naturalmente o sentimento de gratidão vai vir, né? De satisfação, né? Exato, porque quando a gente postponed em inglês, eu esqueci a palavra em português, posterga. Quando a gente posterga uma atividade, aquele pensamento vai ficar igual uma mosquinha aqui, ó. Vai ficar, na Paula, você tem que fazer isso, na Paula, você tem que fazer isso, na Paula, você tem que fazer isso, você já fez isso, na Paula? E fica aqui, ó, né, rodando a nossa mente o tempo todo, e aí não abre espaço para aquilo que a gente precisa fazer realmente de fato, ou cuidar da gente, ou fazer uma coisa que a gente gosta, que nos dá prazer, né? A gente fica com aquela preocupação o tempo todo. E aí eu queria puxar a orelha da minha mãe mais uma vez, Paulinha, porque ela colocou algo aqui que é muito comum, que ela tem esses pensamentos acelerados. Minha mãe tem muita dificuldade para dormir, inclusive. E eu falo o seguinte, o nosso cérebro muitas vezes ou está vivendo no passado, né? E ele se arrependendo às vezes do que fez ou do que não fez, sentimento de culpa, apego, ou ele está no futuro, nessa ansiedade aí de coisas que ele ainda tem que fazer, que ele tem que conquistar. Então, quando a gente vive no presente, a gente realmente, olha, diminui aí todas essas preocupações, né? Mas quando eu falo de viver no presente, eu realmente
não tô só assim, eu vou viver o hoje e o amanhã não me importa. Não é isso. Eu acho que é viver o presente em relação a tudo que chega até você como experiência e manifestação naquele momento. Mas se você tem um sonho, um objetivo, você tem que se planejar a curto, médio e longo prazo, né? E perceber que a sua vida também não é só a profissão. Não é só o lado pessoal, não é só o lazer, não é só a espiritualidade. Você tem aí, ó, diversos aspectos, né? A serem trabalhados. São os pilares da casinha. Desenvolvidos. E todos eles Exato. precisam ser fortificados, né? Não dá pra... Se a gente fortifica um pilar só, a casa cai pro outro lado. Exatamente. A Dani fez uma pergunta muito legal, Dani. Olha que legal, vou ler aqui pra gente. Depois que comecei a ter esse sentimento de gratidão por tudo, até pelos momentos difíceis, o universo vem me presenteando com muitas coisas incríveis que eu nunca imaginava. Tem explicação? Tem, Dani. Porque agora você está percebendo, né, que até as pequenas coisas fazem a diferença nos nossos dias. Quando a gente passa por dificuldades, né, quando a gente passa pela tempestade, o primeiro raio de sol, você fala, nossa, que raio de sol maravilhoso, né? E aí a gente começa realmente a agradecer tudo aquilo que chega. E aí eu já vou pegar o link do pote da gratidão, que a Mari, que fez a próxima pergunta, já até tem. A Mari, eu vi um post dela ontem, e eu sempre falo para os meus alunos sobre esse pote da gratidão. O que é esse pote, gente? Já é o terceiro ano que eu faço. Esse pote, você pode pegar um pote de azeitona, pode fazer um pote bonitinho, decorar, pôr um bordado. Minha mãe vai puxar minha orelha, porque meu pote é pote de massa de tomate. Mas tá valendo, que vale a intenção, né? Então, todo ano eu faço. E todo último dia do ano eu leio. O que é esse pote da gratidão? Tudo que acontece comigo, que assim, desde as pequenas coisas, teve um dia aqui que Toronto é muito frio, né? No inverno a gente chega a pegar menos 30. E aí no final do ano passado, no último dia, eu fui ler os recadinhos de gratidão que eu tinha deixado nesse pote. E aí um deles eu morri de rir, porque assim, nossa, graças a Deus, cheguei em casa e tomei um banho quente. Sabe? Coisas assim. Então a gente passa realmente a apreciar e a colocar aqui, materializar isso, e isso também ajuda o nosso cérebro a armazenar essa informação. Porque muita coisa que a gente passa nos nossos dias vão sendo descartadas, né, desse HD. Então isso aqui é uma ótima forma de cultivar a gratidão. Todo dia você pode colocar 1, 2, 3, 4 papelzinhos que você quiser, mas coloque todo dia, agradeça por alguma coisa daquele dia, sabe? Mesmo que seja um cafezinho quente, mesmo qualquer coisa, mesmo que seja algo inesperado que você às vezes achou que no primeiro momento não seria bom, né? Lá na página, alguém respondeu, não vou lembrar o nome quem foi, mas respondeu, eu coloquei, né? Você é grato pelo quê? E ela falou, cheguei em casa e tinha sorvete na geladeira. E aí eu falei, claro, né? É verdade. E aí o mais legal, Paulinha, é você sentar no último dia do ano e ler esses papeizinhos. Você tem coisas assim que você nem se recordava mais. E aí quando você vai ler, você lembra da situação. É muito legal, eu super recomendo. Então eu faço todo ano. E no final do ano eu leio todos os papéis. Eu acho bem legal. Sim, eu fiz... E que foi bem legal quando eu li, me veio... eu acho que eu fiquei bastante grata e feliz quando eu li. Eu fiz uma carta para mim mesmo no fim do ano, né? E li aliás, eu fiz a carta no dia 1º de janeiro e li no fim do ano. E nessa carta eu falava dos planos que eu tinha para aquele ano e das coisas que eu tinha conquistado no ano anterior, né? E bati um papo comigo, né? E aí, quando eu li que vários dos planos, né, que eu tinha me colocado tinham realmente acontecido, e alguns até de maneira melhor do que eu esperava, foi muito gratificante, assim, foi muito legal pensar, nossa, eu queria, aconteceu, foi, né, enfim, eu também achei que foi uma experiência bem bacana. Eu já fiz outra que eu vou ler agora no fim do ano, vamos ver como é que vai ser essa. É uma boa ideia. Paulinha, eu acabei de receber a mensagem que nós temos 15 segundos. Meu Deus! Gente do céu! Então eu quero agradecer você, Aninha, porque resolveu aqui nosso problema, porque tava dando tudo errado e agora você vê, meu celular nem tá mexendo mais tanto, acho que piscou algumas coisas.